Fazendo um vídeo pro canal. Hoje eu tô fazendo um tapete oval, ó. Tô fazendo com umas linhas que eu tenho, né? Essa é a mostarda. Esse aqui é o marrom mesclado, ó. Tô fazendo ele. Não sei se dá pra vocês verem que a luz aqui atrás pode ofuscar, ó. Tô fazendo ele na cor marrom pra descontrair um pouco, né? E hoje eu vim aqui no canal passando pra vocês pra falar que a minha produção hoje é de tapete. Tô fazendo esse tapete, né? Ele, gostei das cores que representam o inverno, o frio, né? Que nós tá passando. Quis contar um pouco da história do frio no tapete. Aí resolvi fazer esse modelo de oval, o quadro terminando. Eu queria continuar com o marrom, mas eu achei que tinha que contar a história do frio no tapete. Então eu resolvi colocar esse amarelo para mostrar assim, folha seca, porque o inverno ele reflete folha seca, árvores, frio, e tudo contado numa história de um tapete. E fui mexer nas minhas linhas para escolher a cor, né, para me fazer. E aí fui arrumando as linhas, né, para achar a cor que eu queria achar. Comecei a fazer o tapete, sentar ali, tá muito frio, um frio de doer, né? E comecei a contar a história do frio no tapete. Aí comecei a procurar as cores e vai, arruma e limpa, né? Por causa que o tempo tá seco. E nessa brincadeira a gente vai e acaba mexendo em coisas guardadas. Aí eu acabei deparando com uma agulha bem, da cabeça bem fininha, sabe? Bem fininha mesmo, mas aquela bem miudinha. Que antigamente as pessoas usavam para fazer aquela linha bem fina, que parecia aquelas toalhinhas de renda, sabe? Aquelas linhas bem fininhas, que parecia uma linha que era muito vendida, que hoje não é tão vendida assim, porque nem todo mundo gosta de usar linha fina mais. E deparei com uma história, sabe uma história? Deparei com uma história. Me veio à mente uma história. Aí eu peguei aquela linha e lembrei da época que eu tinha 18 anos, há muito tempo atrás, onde as coisas eram muito difíceis, que hoje não, hoje elas são bem modernas e bem evoluídas e bem mais práticas. Aí eu peguei naquela época que eu usava muito essa agulha fininha para fazer toalhinhas, tanto que tem toalhinhas minhas, finas, guardado, que eu uso. E comecei a deparar com a história que eu tinha 18 anos, quando eu guardava minhas coisas debaixo da cama, debaixo do colchão. Eu botava a linha debaixo da cama, era linha branca ou vermelha, eram essas cores, sabe? Que, que a gente, que eu sempre gostava de usar, cores alegres. A gente quando é jovem tem muito sonho, muita expectativa. Eu gosto de cores alegres. E quando a gente fica um pouquinho mais de idade também gosta de cores alegres. Não deixa de as cores alegres acompanhar. E lembrei de um fato, quando meu pai não gostava que a gente fazia crochê. Meu pai não gostava que a gente lia livro, ele não gostava que a gente fazia crochê, porque ele dizia assim que crochê era coisa de velho e que crochê não era bom fazer. E a gente debatia com o pai, porque naquele tempo a única diversão que a gente tinha na vida ou era assistir um filme, ler um livro ou fazer crochê. E eu gostava de fazer crochê. Como eu não tinha dinheiro para comprar linhas, porque o meu pai... deixa eu dar umas pantadas aqui, olha aqui não fazer arte aqui. Então,
Ela vai derrubar meu tripé. Aí, o que acontece, voltando ao assunto? É, aí eu não tinha dinheiro para comprar essas linhas que compram hoje, né? Bonita e tal. Então eu fazia com as bolinhas e eu colocava embaixo do meu colchão durante o dia. E à noite, quando eu tinha tempo, eu crochetava as toalhinhas para pôr de enfeite na casa da minha mãe. E a gente não fazia tudo assim com pressa, que nem hoje. Que tem método, fazer um tapete um dia. Vou pegar um tapete para fazer um dia. Não, não era assim. Você fazia de pequenas doses. Você não tinha pressa de fazer uma toalhinha. Então a toalhinha saía bem feitinha. Aqueles pontinhos bem elaborados. Ou era uma revista, ou você copiava deixa eu ver se aqui tá certo, gente. Ou copiava uma toalhinha mesmo. Então eu pegava e fazia minhas toalhinhas e e ficava lá debaixo da cama guardado durante o dia. E quando eu podia mexer, eu tirava debaixo da cama e fazia. E meu pai, ele não gostava que a gente fazia crochê. Então, ele não gostava mesmo. E a gente escondia dele porque sabia que se ele pegasse aquela agulha, ele ia destruir. Então, o que acontecia? Eu guardava o meu debaixo do colchão. Aí, nessa brincadeira, um dia eu fui procurar, cadê? Cadê meu negócio? Não estava mais embaixo do colchão. E aí descobri que uma das minhas irmãs contou pro meu pai, que estava debaixo do colchão. Meu pai pegou uma ferramenta, cortou a cabecinha da agulha e picotou toda a lã e tacou no fogo, junto com meus livros. Eu fiquei muito chateada com meu pai, porque a gente não estava fazendo nada de errado. Não era você esconder algo ilícito embaixo do colchão. Você simplesmente era algo que você gostava de fazer. E aí eu tive que trabalhar naquela época, porque a linha era muito difícil, então a gente fazia serviço para as pessoas, porque do mesmo modo que o meu pai não gostava de fazer crochê, ele não gostava que a gente trabalhava, ele tinha um conceito antigo, e a gente respeitava. E ele pegava e cortava toda a minha linha e quebrava minhas agulhas. Aí eu tinha que comprar tudo de novo, fazer um servicinho para alguém rapidinho, cuidar de uma criança ou limpar uma frente de uma calçada. Ia lá, comprava agulha de novo e colocava debaixo, mudava de lugar. E o meu pai ia na mesma naipe. Ao tanto que um dia minha mãe chamou a atenção dele. Ele falou assim, que eu não estava fazendo nada de mal, que aquilo era bom para ocupar a mente, que era melhor estar sentada na frente da casa, ou sentada na cama, fazendo crochê do que com amigos na rua. E aí foi. Quando eu casei, eu tive... como que fala? Liberdade de expressão. Eu podia fazer o que eu queria sem questionar. Apesar que o meu primeiro marido, ele não gostava de crochê também não. Mas ele não queria que fizesse na frente dele, porque ele dizia que a agulha dava nervoso nele. Então a gente respeitava e não fazia na frente dele. Quer dizer, eu. Mas ele sempre me incentivava a comprar barbantes. E esse dia eu peguei pensando nisso, eu falei assim, nossa, você vê a gente com 18 anos, não ter liberdade de fazer um crochê, né? Porque meu pai tinha uma mente no crochê. Será se era o modo dele pensar, ou como ele agia, sei lá. Esses dias eu peguei uma agulha, porque eu tenho minhas agulhas desde casado, guardado. Um dia eu vou gravar um vídeo. Todas as agulhas que eu tenho no decorrer da vida, eu tenho as agulhas minhas de 21 anos que eu ganhei, as minhas de solteiro.
Um dia eu vou mostrar pra vocês um vídeo, as agulhas que eu tenho guardado. E eu não uso agulha fininha, porque hoje em dia a gente trabalha com linha mais grossa. E parei para pensar nisso quando mexi na agulha. Veio essa memória, né, de como hoje em dia as pessoas, elas não vivem mais do que a gente viveu no passado. Você vê uma represária ao ponto de você guardar seu crochê debaixo da cama, para ninguém mexer, e de repente você vê cortado a cabeça da agulha com coisa. E alegava meu pai que cortou aquilo lá porque ia espetar a bunda de alguém. Ou não sei se pode falar assim, desculpa, mudando o assunto, pode se quebrar o vidro, mas não poderia machucar a pessoa que sentasse. E ele cortou, mas não tinha nada a ver, porque a agulha não estava no lugar jogada e ela também não estava exposta. Isto que ele cortava minhas agulhas de tricô também, eu fazia tricô. Era um método de você relaxar, né? Uma casa com um monte de gente. Você sentava ali, pegava seu bolinho de linha, levava, sentava na frente da casa, no solzinho, na beira do poço. Quem sabe da minha história, eu aprendi a fazer crochê na beira de um poço, com uma senhora. Ela foi minha professora de crochê. E depois veio com a liberdade de expressão. Aí depois meu pai já não me convocava mais com as agulhas minhas, porque eu já era adulta, ele viu que isso aí não ia valer de nada, a briga dele comigo com agulhas. E com o tempo ele, por incrível que pareça, ele começou a aceitar. Tanto que uma vez ele pediu para mim fazer um cachecol para ele. Então essa é a minha história de que como a gente já passou, né, no passado, coisas que hoje em dia, se você contar, ninguém acredita. Vai dizer que isso nunca existiu, porque... E você vê a peleja que eu passei com meu pai, né? O meu pai, com o tempo, ele aceitou. Ele pediu até para fazer um cachecol para ele, a gente fazia. Eu fazia para ele. E tem outra minha irmã que aprendeu a fazer crochê também. E ela não passou porque eu passei. Ela já foi mais leve, né? Então, você vê, né, como que é o conceito da pessoa antigamente. Não podia se curtir o crochê, porque o crochê era o único momento que você tinha aquela reflexão para você fazer, né? Não tinha videoaula, não tinha livros, porque naquele tempo livros era muito caro. Mas a gente fazia o crochê pegando uma toalhinha da mesa, copiando ela. E assim foi uma das coisas que eu já passei com o crochê e meu pai. Graças a Deus, hoje meu pai está em bom lugar, ele está com Deus. Ele já é falecido, nós já, como que fala, nós já acertamos nossas contas, já se pedimos perdão. Ele reconheceu que ele não reconheceu que estava errado, mas ele admitiu do modo dele. E assim foi um acontecimento que aconteceu na minha vida, fora que muitas coisas já aconteceram comigo, né? Mas esse foi um dos que eu mais me marcou na minha vida, que esses dias eu peguei uma agulha bem fininha, lembrei de como o que eu já passei fazendo crochê. Que hoje não existe isso, hoje é totalmente diferente. As cabeças são outras, os pensamentos são outros, mas para você ver que existe a repressão, né, dos pais achando que o que você estava fazendo ali era coisa de velho e não ia resolver em nada. Aí hoje você vê, né? Hoje a gente faz um monte de coisa bonita com crochê, com a linha.
Hoje eu tenho meu barbante, eu dou graças a Deus por ter esse barbante. Porque antigamente a gente não tinha o prazer de ter um cone desse. Ou você desfiava uma blusa velha, ou uma coisa velha que tinha lã, e vazia as toalhinhas. Até eu tenho uma toalhinha que eu fiz, uma foto, se eu um dia achar essa foto eu te mostro, onde eu fiz uma toalhinha toda colorida enorme, que ela cobre um móvel inteiro, ela tem foto dela. Foi a minha primeira obra de arte. Porque antigamente não tinha essa pressa que nós temos hoje de deixar tudo pronto, metas para cumprir. Não tem isso. Antigamente você fazia o crochê bem devagarzinho, pontinhos, pontinhos, e assim você ia, ia fazendo o seu crochê sossegado. Aquela paz de sossego, entendeu? Aquela paz de sossego, sem pressa nenhuma. Hoje não, hoje as pessoas vivem aceleradas, elas querem fazer rápido e talvez nem curte. E falando um pouco da história do meu tapete que eu tô fazendo aqui, é o tapete do inverno. Ela reflete a história do inverno. Por isso que a cor dela é marrom com mostarda. Reflete as folhas secas, as folhas secas, as folhas amarelas com frio. E aqui eu tô contando a história do inverno nesse tapete. E tô quase terminando, finalizando já. A próxima eu já finalizo. E eu passei aqui para contar essa história para vocês que acham que essa história de represália do crochê nunca aconteceu, mas acontece. Acredito que acontece, que tem maridos, pais que antigamente não gostavam que vazio e acabava quebrando o produto para não fazer mais. E eu dou risada hoje quando eu lembro dessa história. Porque eu fiquei muito brava com meu pai quando eu vi o toco da agulha sem cabeça. Hoje eu dou risada, mas antigamente era de chorar. Mas hoje eu dou risada porque se você encontrar uma agulha com a cabeça sem cabeça e a linha toda destruída no fogo, meus livros no fogo, feito carbonizado, os livros que eu lia, eu amava ler, ainda amo, leio bastante, ainda um pouco. Hoje eu leio mais livros sobre prosperidade, essas coisas, mas eu leio. E hoje é de rir, né? Coisa no passado que talvez seria para chorar. Hoje eu dou risada e lembro como a ignorância do ser humano ao ponto de chegar e quebrar e cortar. Aí você me pergunta, mas você brigou com seu pai? Não tinha como brigar com o pai. Você não podia brigar com o pai. Você tinha que ficar quieto. Antigamente era muito diferente de hoje. E depois eu comprei outra, eu escondia que nem ladrão escondi. Como se você fosse um ladrão? Esconder suas coisas? Aí eu tinha que sempre estar mudando de lugar para não achar, né? Aí eu casei, aí minhas agulhas vieram embora comigo, aí não teve mais problema. Aí foi, meu pai reconheceu, pediu para fazer um crochê, um tricô para ele. E hoje eu dou muita risada quando me pego com uma agulha fina, né? Era uma agulha fina, um sonho, fazer as toalhinhas. E a pessoa queria quebrar aquilo lá, destruir. E hoje eu dou boa risada com isso. Porque a gente vê 18 anos, o que pode acontecer com a vida de uma pessoa com 18 anos. Tinha 18 anos quando meu pai fez isso. Depois eu consegui de novo, né? Agulha, fiz os meus crochê escondido, tudo escondido. Como se eu estivesse fazendo algo errado, mas era a vida, que antigamente a mente das pessoas era muito fechada. Mas hoje não, hoje eu dou muita risada quando eu lembro disso. Eu dou muita risada e
E quando eu me pego com uma agulha de fininha, eu lembro do meu pai cortando aquela agulha porque ele queria impedir eu de fazer crochê, né? E é uma coisa tão engraçada. E o crochê, para mim, hoje é sustento, é dinheiro, é muita coisa relacionada no que ele queria impedir no passado. Mas entramos em acordo, fizemos as pazes, ele viu que estava errado. E hoje eu vim contar essa história para vocês de como eu já passei com o crochê. Espero que vocês gostem. Ó, meu tapete contando a história do frio, né? E esse é mais um vídeo pro canal. E como eu falo para vocês, hoje é uma sexta-feira abençoada. Imagine uma pessoa que gosta de sexta-feira. Sou eu. Eu amo sexta-feira. E como eu falo para você, hoje, sextou. Fui!